Olá, queridos irmãos da Igreja de Serraria. Tudo bom? Aqui é o pastor Renan. Eu estou gravando esse vídeo aqui para nós continuarmos os 10 dias de oração. Hoje nós falaremos sobre o tema 6, a esperança segura. E não tem como nós começarmos esse tema sem revisarmos alguns pontos que nós já vimos durante os outros dias da semana desses 10 dias de oração. Olha só. Nós começamos falando sobre a iminente volta de Jesus Cristo, a nossa missão. Depois falamos sobre a constante oração para enfrentar as lutas, os problemas, os desafios. Falamos sobre a importância da palavra de Deus, a palavra que transforma a nossa vida. Falamos também sobre ter uma família que é missionária. E também falamos sobre verdades bíblicas, verdades que nos ajudam a enfrentar e a continuar firmes na missão até que Jesus volte. Inclusive falamos sobre jejum e oração. Hoje, nosso tema, diferente dos outros dias, está baseado em uma passagem bíblica. Nós temos diversas passagens bíblicas falando sobre a volta de Jesus, mas hoje em especial nós falaremos sobre uma parábola que Cristo Jesus contou e está lá em Mateus capítulo 25. Acompanha comigo. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: olha só, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa parábola é uma parábola conhecida de todos nós. Você conhece ela, você já viu ela várias vezes. Porém, essa parábola ela tem detalhes que nos chamam a atenção para os dias que nós vivemos. Olha só, primeiro, eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 que não eram prudentes. O que era ser prudente ou não? 5 tinham levado azeite para em caso demorasse de o noivo chegar. 5 não levaram. Detalhe, todas tiveram sono. Olha que interessante isso. A Bíblia não fala sobre umas que ficaram acordadas e outras que dormiram. Ele fala que todas tiveram sono e dormiram. Todas elas. Então, o que isso significa? O que isso quer dizer para nós? Como está falando da volta de Jesus, a volta de Jesus já era Cristo ali dizendo que demoraria. Ao longo da história, quantas e quantas pessoas desistiram de pregar, de falar ou de esperar a volta de Jesus Cristo? Muitas. Muitas. Todos nós, em algum momento, dormimos, cansamos. Em algum momento paramos para pensar, está demorando demais. Nossa, o meu avô já falava sobre isso, o meu bisavô já falava sobre isso, e eu aqui estou falando e já está passando a minha vida e Jesus não volta. Todas as virgens dormiram, todas pegaram no sono. Agora, 5 delas que não têm, saem para comprar. Você já parou para pensar nisso? Não quer dizer que 5 delas, as imprudentes, as nécias, não quer dizer que elas não queriam estar com o noivo. Elas saem em busca de azeite. O problema é que quando elas voltam, depois de comprarem, não adianta mais. A porta já se fechou. O que isso quer dizer para nós?
Essa parábola não está se referindo a todas as pessoas. Vocês perceberam isso? Não está se referindo a pessoas que não esperam a volta de Jesus. Não está se referindo a pessoas que não querem participar da volta de Jesus. Está se referindo a pessoas que esperaram a volta de Jesus. Está se referindo a pessoas que na última hora vão querer participar das bodas junto com o noivo, mas que não tiveram azeite, não se preocuparam, e ao tentar buscar já era tarde demais. Isso é um alerta para mim e para você. Porque todos nós esperamos a volta de Jesus. Então, qual seria a nossa condição? Será que somos parte das virgens que eram prudentes? Ou será que somos parte das virgens que eram imprudentes, que eram nécias? Acompanhe comigo, eu fiz alguns detalhes aqui, ao anotar aqui sobre esse texto, que diz o seguinte. Lá no final, Jesus fala, vigiem para que isso não aconteça, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Já parou para pensar nisso? Quando eu era pequeno, eu ficava pensando assim, como é que Jesus vai voltar como um ladrão, sendo que tem tanta coisa apontando para a volta de Jesus? Não é mesmo? Quando começarem a cair as pragas, ou quando o circo começar a se fechar, uma perseguição e tal, aí fica fácil. Fica óbvio que Jesus vai voltar. Só que essa parábola ela tem duas dimensões. Uma dimensão para aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, e uma dimensão para aqueles que não estiverem vivos, mas que morrerão antes de Jesus voltar. Para todos aqueles que morrerem antes de Jesus voltar, o anúncio da chegada do noivo é o fim da vida. Não há mais tempo para buscar, para fazer nada. Mas para aqueles que estiverem vindo, talvez haverá um momento com certeza haverá um momento em que a porta se fechará e nós não teremos como buscar mais azeite. E que azeite é esse? Bom, vamos lá. Eu fiz aqui uma colinha para mim, uma comparação entre as virgens prudentes e as nécias. E eu quero revisar com você para a gente descobrir então que azeite é esse, qual é a diferença entre esses dois grupos e como que nós podemos estar preparados. Primeiro, todas tinham lâmpada. Todas. As 10 tinham lâmpada. Ou seja, o que é a lâmpada? A própria Bíblia responde. Lá em Salmo 119, 105, um dos versos mais conhecidos da Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As 10 virgens tinham a Bíblia, tinham a palavra de Deus. Todas elas. Ok. Azeite, 5 tinham, 5 não tinham. Então, o que seria o azeite? Bom, o texto do nosso estudo de hoje nos traz algumas coisas aqui. O azeite significa a graça de Deus, o poder do Espírito Santo. Como que é alcançado essas duas coisas? O estudo para aprender qual é a verdade e como aplicá-la em nossa vida. Terceiro, pureza de coração e de vida, que é levada através de uma experiência pessoal com Deus. Fé em Deus e na sua palavra. Aquelas 5 que não tinham azeite tinham a lâmpada, mas a motivação, o azeite que acendia a chama da palavra para elas, não era o poder do Espírito Santo, não era a graça, não era uma experiência pessoal. O que era então? Um impulso momentâneo. Um temor provocado apenas pela mensagem. Jesus vai voltar, então eu tenho que segui-lo, mas não tinha uma experiência, uma vivência com Deus. Uma dependência da fé dos outros. Percebem que quando o noivo avisa, ou quando ali as pessoas avisam que o noivo está chegando, elas pedem, olha, dá um pouquinho do teu azeite para nós. Elas dependiam da fé daquelas mulheres que estavam preparadas. Elas mesmo não se prepararam. Apesar de ter a Bíblia, apesar de esperar o noivo, apesar de querer participar do casamento, essas pessoas não estavam preparadas. Apenas no calor da emoção e não com razão, com racionalidade. Não havia nelas a atuação da graça no coração, uma transformação verdadeira. O azeite significa o trabalho que o Espírito Santo faz na nossa vida. Infelizmente, é muito possível
Nós esperarmos Jesus Cristo, termos a Bíblia ao nosso lado, mas não permitirmos que o Espírito Santo transforme o nosso eu, o nosso interior. Talvez essa seja a grande mensagem da parábola das 10 virgens. 2 grupos, juntos, possuem a Bíblia, esperam Jesus, mas um tem o poder do Espírito Santo, uma transformação operada pela graça, uma transformação que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Todos nós não temos nada a oferecer para Deus, mas através do Espírito Santo nós podemos preencher as nossas lâmpadas, acender a chama do cristianismo dentro do nosso coração, uma vida transformada, não apenas uma vida de aparência, uma vida que proclama, que transborda daquilo que Cristo fez em nós. O Espírito Santo atua em você, ele te transforma e isso transborda para que os outros possam ver também. Entendem a diferença das duas coisas? É muito gritante. Paulo vai fazer uma comparação entre esses 2 grupos também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 4 a 6. Ele vai comparar esses 2 grupos com uma outra figura de linguagem. Ao invés de virgens, prudentes e nécias, ele vai chamar de forma mais clara os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz são aqueles que vigiam, que estão constantemente procurando entender a vontade de Deus, perguntando para Deus o que precisa ser mudado em sua vida. Mas os filhos das trevas se contentam do jeito que estão. E estes serão pegos de surpresa. Sabem, queridos, desde que Adão e Eva foram expulsos do céu, a única coisa que os motivou a esperar algo é a volta de Jesus. Eles entendiam o plano da salvação. É por isso que um dos textos da nossa revista de hoje diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, lá de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Todos os patriarcas, essas pessoas tinham um vislumbre sobre a volta de Jesus. E esperavam, confiavam a sua vida, deixavam que Deus trabalhasse na sua vida. Confiavam primeiro no sangue do Cordeiro. Depois, com a vida de Jesus Cristo, confiavam na promessa de Cristo Jesus. Eu e você, nós podemos mostrar que confiamos nessa promessa através de uma transformação prática na nossa vida. É isso que talvez a carta de Tiago mais vai enfatizar. Aqueles que recebem a mensagem do advento, aqueles que o Espírito Santo entra na sua vida e preenche com azeite, que vai manter a chama acesa até a volta de Jesus, tem uma vida transformada em ações. E uma dessas ações, a qual nós enfatizamos hoje no momento de aplicação, é a mordomia. Como que você terá uma vida, um pacto com Deus, devolvendo seus dízimos, suas ofertas, doando o seu tempo, os seus talentos, se Deus não transformar a tua vida? É fácil devolver o dízimo por checklist. Ah, tá entregue, tá tudo certo. É fácil devolver as ofertas por checklist. Mas ser um mordomo fiel é colocar todas as coisas, os pontos da vida em prática e deixar que Deus controle tudo. Deus espera de você fidelidade em todos os aspectos da vida. Não apenas no dinheiro, não apenas falando que Jesus vai voltar, mas vivendo diariamente, entregando e colocando nas mãos daquele que controla todas as coisas. Queridos, o nosso momento de oração hoje, nós vamos agradecer pela fidelidade de Deus. Eu quero que você ore agradecendo a fidelidade de Deus e tudo que Ele tem feito por você, a esperança da volta de Jesus. Mas também nós vamos pedir para que o Espírito Santo preencha a nossa vida. Encha com o Espírito Santo e que Ele nos esvazie de nós mesmos, nos esvazie do egoísmo, nos esvazie do pecado, nos esvazie da mentira. Cada um de nós precisa clamar hoje para que o Espírito Santo nos esvazie de algo. Eu preciso clamar diariamente para que o Espírito Santo retire o que é mal e me encha do poder dele. Queridos, precisamos perseverar em oração, no estudo da palavra de Deus, praticando cada um dos itens, dia a dia, perseverando. Só dessa maneira nós conseguiremos pregar
sobre a volta de Jesus de forma clara e real até que Ele volte. Você deseja que o Espírito Santo tome conta da tua vida, transforme os pontos que precisam ser transformados, encha de poder e você possa proclamar aos outros daquilo que você está cheio? Então fecha teus olhos e nós vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor prometeu voltar, porque o Senhor virá nos buscar. Independente dos nossos erros, o Senhor virá. Então por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos transforme, que Ele nos encha, que transborde em nós o Espírito Santo, para que possamos pregar aos outros daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Que a nossa vida, a nossa mordomia seja uma vida completa, que os nossos dons, o nosso tempo, a nossa família, os nossos recursos sejam colocados em Tuas mãos, porque o Senhor nos deu tudo e espera de nós apenas a nossa fidelidade e a nossa perseverança pregando até o dia em que o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Obrigado, porque o Senhor voltará. Obrigado pela tua fidelidade. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e até a nossa próxima mensagem dos 10 dias de oração. Busque então a Jesus Cristo.